Olá, nós somos o Imprensa Jovem, a voz da escola, aqui da MF Milton Ferreira. Hoje vamos falar sobre dois pontos importantes, um da história do Brasil e outro da nossa escola. Vamos entender um pouco mais sobre o golpe militar de 1964 e também sobre a importância da eleição do Grêmio Estudantil por aqui. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar que deu início a uma ditadura que durou 21 anos. Durante esse período, muitas liberdades foram retiradas. Não havia eleições diretas para presidente, havia censura a quem pensava diferente. Muitos artistas, como Gilberto Gil e Taiguara, tiveram músicas censuradas. Enfrentaram repressão por suas peças teatrais e engajamento político. Professores e estudantes foram perseguidos, algumas universidades foram invadidas. Livros foram proibidos, jornais foram fechados e falar contra o governo podia levar à prisão ou ao exílio. A ditadura acabou oficialmente em 1985, com a volta das eleições diretas da democracia. Agora vamos ouvir uma entrevista especial com a professora Giane de História, aqui da MF Milton Ferreira. Eu, Safira, fiz algumas perguntas para ela sobre a ditadura militar, o papel da escola e também sobre o nosso Grêmio Estudantil. Vamos conferir as respostas. E a entrevista ficou muito boa. Quem quiser conferir ela completinha, é só acessar o YouTube da Imprensa Jovem, a voz da escola. Corre lá! Olá, professora Giane, aqui é do Imprensa Jovem, a voz da escola. Estamos fazendo uma reportagem especial sobre a ditadura militar no Brasil e o Grêmio Estudantil aqui da escola. Vamos lá? Como o golpe militar de 1964 afetou a educação no Brasil? Durante o regime militar, que é de 1964 a 85, a educação foi moldada para atender aos interesses do governo autoritário, com foco em doutrinação ideológica e formação de mão de obra técnica para o mercado de trabalho, tirando bastante as questões de pensamento livre, de livre expressão. As reformas educacionais que mexeram bastante com a estrutura, que hoje estamos tendo a consequência dessas estruturas políticas, a censura e a repressão, que foi bastante forte, e a desvalorização da educação pública, em detrimento à educação particular. Por que é importante que a gente fale sobre esse tema na escola? Não se esqueça, A gente lembrar de não esquecer. Esse é o lema em história. E não só a matéria de história na educação básica. Então a gente precisa, primeiro, compreender esse passado. Por que houve a ditadura? Quais foram os objetivos, os motivos, e depois os objetivos dessa ditadura militar no Brasil, tão longa e que tanta luta teve de resistência, O que aconteceu nesse passado para que houvesse todo esse mecanismo e que desse certo, Porque deu certo. Também a valorização da democracia, Eu preciso, como professora, ter essa consciência, todos os professores, não só os de história, mas valorizar a democracia, A gente, dentro da sala de aula, sempre está propondo para o aluno a escolha, dar essa liberdade de escolha para o aluno perceber como é bom participar de uma decisão, ganhando ou perdendo em cima da sua opinião, mas que haja esses processos. Então, uma ditadura é péssima. A democracia tem suas falhas, mas é muito melhor processo democrático para tudo. Então, dentro da sala de aula, a gente explica isso, a gente faz na prática isso, Mas também dentro do processo democrático, a gente precisa entender até onde vai a liberdade de você expressar um pensamento. Então, você expressar um pensamento de que você é racista neste nosso país, hoje, já não dá. Por quê? Porque racismo virou crime, porque também é fruto
de um processo histórico, né? Do período colonial, do período imperial do nosso país. Então, se você conseguir desenvolver entre os adolescentes e os jovens o pensamento crítico, você vai tocar na questão da ditadura, porque é o último grande processo histórico do Brasil em que o pensamento crítico foi proibido e foi censurado. É desenvolver o que é cidadania, né? Você ter bem consciência dos seus direitos, seus deveres e participar de todos os processos políticos necessários para que a vida social seja decente, né? Ver aonde o pensamento da população, da sociedade, estava caminhando para chegar numa questão de ditadura, né? De você perder seus direitos individuais, você perder suas liberdades, você perder o direito de ir e vir dentro do território nacional. O direito do diferente, de ser diferente. Então, é importante, sim, falar de ditadura e falar de todo o seu processo e as consequências dessa ditadura para o mundo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? E criar a possibilidade da liberdade, né? Da sociedade estar livre. Qual a importância de um grêmio estudantil dentro da escola? E como isso se relaciona com a democracia? Ele é importante para o desenvolvimento dos alunos, né, quanto à promoção dos valores democráticos, e também é importante a gente conectar vocês com essa democracia na prática, não é na sala de aula, com teoria, eu, Solange, o Alexandre e Gleica, né, nós somos os professores de História do Milton Ferreira de Albuquerque, como também professores de Geografia, professor Márcio, Lisete, professora Érica, professora Juliana, né? É a gente que trata mais de democracia, mas também, vamos lá, os professores de português, da língua portuguesa, Érica, Raquel, professor Damásio, e se eu esquecer o nome de alguém, me desculpe aí, mas esses professores, quando estão lá falando de literatura, falando dos autores, de histórias, interpretações, a gente vai tocar na palavra democracia. E democracia tem que ser posta em prática. De que forma? Na forma da representatividade ativa do aluno, através dessa organização que a gente chama de Grêmio Estudantil. O Grêmio tem uma história linda e maravilhosa, que a gente precisa ressaltar, que o Grêmio da nossa escola desejo e gostaria muito de contribuir com esse trabalho do Grêmio para mostrar a importância da representação política dentro da escola através do Grêmio. É lógico que o Grêmio vai ser questionado, eu mesmo questiono muita coisa, muitas ações, porque se faz necessário. Democracia é debate, democracia é discussão, né? Das ações do Grêmio, junto com a direção, nunca contra com a direção da escola, porque a direção da escola também segue, né, regras, ela não faz sozinha tudo. E um exercício também muito legal da liderança e do trabalho de equipe que cada Grêmio tem. Líderes nascendo, pessoas que, quem sabe, futuramente, torço muito para isso acontecer, virarem políticos, né, representantes da sociedade, da nossa região aqui, porque política é uma coisa muito linda, é maravilhosa e necessária, nós somos seres políticos, então a liderança, né, que nós tanto precisamos de novos líderes, de meninos lindos e maravilhosos, que nem os alunos aqui do Milton, porque nós temos gente muito capaz de assumir futuros papéis políticos na nossa região, tão necessitada de tanta coisa nessa grande cidade que é São Paulo, né? Professora Giane, você gostaria de finalizar com mais algum depoimento? Bom, para finalizar, eu me ponho à disposição do Imprensa Jovem sempre que precisar, do Grêmio também, porque nós precisamos fortalecer a representação dos estudantes dentro da nossa escola, para que essa representação desenvolva, assim, esses líderes, né? A gente também tem outro mecanismo democrático, que é o trabalho colaborativo autoral, que é o TCA,
né? Que a gente tanto se mata aqui do nosso lado de professor para que saia a melhor coisa possível, que vocês aproveitem desse momento momento acadêmico mesmo da escola, né? Do aluno escolher os seus assuntos, desenvolver uma pesquisa científica, criar ações que interajam ali com a comunidade escolar. Porque nós temos profissionais capazes, professores com uma ótima intenção e um coração gigante para abraçar todos os alunos, apesar dos conflitos em sala de aula, né, das tristezas que nós às vezes sentimos em sala de aula, de não conseguir atingir vocês com todo um conteúdo imenso que a humanidade deixou para a gente transmitir, trabalhar e criar mais conteúdos. Então, eu acredito muito nesse projeto de imprensa jovem, desde que eu comecei a trabalhar na rede municipal de ensino e que isso surgiu. Achei maravilhoso o projeto. Você também incentivar a surgir, por exemplo, novos jornalistas, né? Aqueles que nos alimentam na área de história, registrando o cotidiano, né? Então, o cotidiano do Milton, ele é muito, muito dinâmico. Eu acredito muito, muito nisso. Educação é a base de uma nação feliz e de uma comunidade feliz também, não é isso? Então, um beijo, um abraço, agradeço a oportunidade de participar do Imprensa Jovem e desse início de reflexão, né? Esse início de reflexão tão necessário na nossa comunidade. Um beijo, muito obrigada, um abraço a toda a equipe e até mais. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. No Brasil, a democracia foi restaurada em 1985, depois de muita luta. Hoje nós temos o direito de votar e participar das decisões do nosso país. Recentemente, aqui na escola, aconteceu a eleição para o Grêmio Estudantil. Essa é uma forma importante de praticarmos a democracia, ajudando a formar a opinião dos alunos sobre o que queremos para a escola e para o nosso futuro. A gente também quer fazer a feira de ciências, deixar a sala de leitura aberta pelo menos uma vez no mês, para que vocês possam pegar livro culturais, cinema uma vez no mês, voltar com os salas na escola, água gelada nos bebedouros, maior tempo de intervalo. A feira de ciências, eu acho que vocês não vai precisar, porque vocês não vai dar comigo, mas o que a gente pode ver? Vocês podem colocar, fazer um trabalho de ciência, sabe? Fazer um trabalho de ciência e colocar lá na feira de ciência, se vocês quiserem. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Essa é só a ideia. Obrigada, gente. É por isso que as eleições estudantis são tão importantes como a que aconteceu aqui na nossa escola. Ter um grêmio ativo significa que os estudantes podem se organizar, debater ideias e lutar por melhorias. A nova presidente do Grêmio, Brenda, do 8º A, está aqui com a gente para falar a importância desse momento. Oi, Brenda, tudo bem? Tudo, e você? Estou ótimo. Posso fazer algumas perguntas para você? Pode, fica à vontade. Como que é participar do Grêmio e ser eleita a presidente dele? Para mim é muito bom, porque quando a gente passa, essas crianças, elas chegam a vibrar. E para mim é muito bom, é legal. Eu admiro bastante. Nossa, que emocionante. Quais são as ideias propostas para o Grêmio esse ano? Esse ano a gente propõe fazer os jogos amistosos fora e a gente quer ver com a gestão para poder fazer reformas. Para você, por que é importante ter Grêmio na escola? Porque o Grêmio, ele une os alunos em uma só voz e isso pra gente hoje em dia é muito importante. Muito obrigada, Brenda. Se você quiser entender ainda mais sobre a ditadura, vale muito a pena ouvir o podcast A Ditadura Recontada, produzida pela Rádio Novelo. E também assistir ao filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que mostra o ponto de vista de uma criança durante esse período. Tia, vamos! Fique tranquilo, os pais vão ligar. Quem é esse aí? Esse aqui é meu amigo Mauro. Sou amigo do seu pai. Ele tá de férias.
sabe alguma coisa dos meus pais? Onde eles estão? Seus pais estão de férias, não é, Mauro? Sei, férias. Outra indicação importante é o filme Ainda Estou Aqui, que mostra histórias e resistência à ditadura. Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Seus documentos. Anda, anda! Daqui a pouco passa. Tá ficando perigoso demais aqui, Rubens. Deputado Rubens Paiva. Eu já volto, filho. Mãe! O que tá acontecendo? O meu marido tá em perigo. Todo mundo tá em perigo, Eunice. Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz... sumiu? Ele foi premiado com o Oscar de melhor filme internacional. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Uma foto menos feliz. Ah, ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. O passado precisa ser lembrado para que os erros não se repitam. Essa foi mais uma produção do Imprensa Jovem, a voz da escola. Até a próxima! Olá, nós somos... Meu Deus, que é isso aí, galerinha? O passado precisa ser lembrado para não cometer os erros. Não. O passado precisa ser lembrado para não... Pode ir? Pode ir. Ah, tá. Olá, nós somos do... Estamos aqui com a nova presidente do Grêmio, Tentaram repressão por suas peças teatrais e engajamento político. Cadê a folha, filha? Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção.